Olá, pessoal! Dando seguimento, então, às nossas videoaulas de conteúdo, eu vou falar um pouquinho mais sobre os processos de duplicação, transcrição e tradução dos ácidos nucleicos. Na aula da semana passada, vocês devem ter percebido que eu fiz referência ao dogma central da biologia. O que esse dogma central ele defende? Ele fala o seguinte, que o DNA, que é o material genético da maioria dos seres vivos, é capaz de gerar cópias de si mesmo num processo que eu conheço como replicação ou duplicação. Esse DNA, em algumas situações específicas, ele também pode transcrever o RNA. E esse RNA, depois de transcrito, pode sofrer o processo de tradução, transformando uma informação que inicialmente ele estava na forma de DNA, ou seja, ácido nucleico, para proteína. Então, durante a nossa vida, em inúmeras situações, a gente vai tanto duplicar o nosso material genético, quanto transcrevê-lo em RNA e traduzi-lo em proteínas. Os vírus, eles podem ter, além de DNA como material genético, eles também podem ter RNA como material genético. Então, a título de exemplo, o Covid-19 é um vírus de RNA. E todas as vezes, então, que o Covid infecta uma célula humana, por exemplo, ele vai utilizar toda a maquinaria da célula em prol de gerar novas cópias de RNA. Então, o processo de replicação, ele também acontece naqueles seres ou organismos, né, que tem RNA como material genético. A transcrição reversa, que é você gerar DNA a partir de um RNA, é um processo que também está diretamente relacionado a algumas famílias virais. Então, por exemplo, o vírus do HIV também é um vírus de RNA. E toda vez que esse HIV infecta uma célula, ele vai, num primeiro momento, produzir uma molécula de DNA a partir de um molde de RNA, num processo de transcrição reversa, que só acontece nessa família de vírus. E esse processo só acontece na família do HIV, que é a família dos retrovírus, porque eles têm uma enzima específica que tem a habilidade de fazer essa transcrição de uma forma reversa. Então, todas as formas de vida que nós conhecemos realizam esse processo de replicação, de transcrição, de tradução, à sua maneira, ok? Vamos falar um pouquinho a respeito desse processo de duplicação ou replicação do DNA. Como a gente viu, é o processo através do qual a célula consegue gerar cópias do seu DNA, né? Quando que a gente vai fazer, então, duplicação ou replicação do DNA? Se eu estiver crescendo, quer dizer que eu estou aumentando o meu número de células, porque eu estou aumentando o meu tamanho. Então, cada uma das células que eu estou gerando precisa ter uma cópia do meu DNA. Então, no processo de crescimento, eu faço duplicação do meu DNA. Outra situação na qual essa duplicação ela também é muito frequente. Digamos que eu tenha caído e machuquei lá o joelho. Aquelas células que foram lesadas, elas provavelmente serão substituídas nesse processo de cicatrização. Então, essas novas células que vão ser produzidas para cicatrizar aquela ferida, elas precisam ter o seu DNA próprio. Então, nesse processo, eu também duplico ou replico o meu DNA. É claro que esse processo ele não acontece aleatoriamente no nosso organismo. A nossa célula ela precisa ter um controle muito rígido a respeito desse processo de duplicação. Então, essas etapas, né, esse processo ele vai acontecer necessariamente em etapas e é um processo que vai ser bastante regulado por enzimas. Cada enzima com uma função específica, com vários pontos de checagem se o processo está acontecendo da forma como deveria, para que essa célula continue sendo uma célula saudável.
Esse processo de duplicação, ele também vai acontecer dentro do núcleo da célula. Por que ele acontece dentro do núcleo da célula? Porque lá que está o DNA. Então, nada mais óbvio que o processo de duplicação aconteça onde o DNA está. O DNA está no núcleo das células, ok? Lembra que eu falei que esse processo é extremamente regulado? Se a pessoa tiver algum erro nesse processo de duplicação, ela vai começar a gerar células defeituosas. E a doença mais comum que a gente tem, em que a gente vê que esse processo de duplicação está acontecendo de uma forma equivocada, é o câncer. O câncer nada mais é do que uma duplicação das células de forma acelerada, gerando células que são defeituosas. E justamente porque o indivíduo está com aumento de células e células defeituosas, é que ele vai ter os sintomas da doença. Vamos falar um pouquinho a respeito do processo de duplicação em si. Então, a gente tem aqui, desse desenho esquemático, uma fita de DNA, que está aqui em azul mais escuro. E ela lembra muito um zíper, em que cada uma desses filamentos azuis escuros representa um dos filamentos do DNA. Então, no primeiro momento, o nosso DNA está assim, como uma dupla fita intacta. E mediante a necessidade, essa dupla fita de DNA ela vai se abrir aos poucos para que aconteça o processo de duplicação. A primeira coisa que vai acontecer, então, uma enzima chamada helicase, ela vai desenrolar a cadeia dupla de DNA. Na hora que ela desenrola esse DNA, ela facilita a exposição das fitas, E aí, uma vez que as fitas estejam mais facilmente expostas, o processo de duplicação ele pode acontecer com um controle mais fino. A segunda etapa que vai acontecer nesse processo de duplicação, a gente vai ter a ligação de proteínas à cadeia simples do DNA, que vai estabilizá-lo. A gente já viu que a natureza do DNA é ser uma dupla hélice. Se eu desenrolo esse DNA, ele perde a estabilidade. Então, para que o processo de duplicação aconteça sem problemas, existem algumas proteínas que vão ancorar essas fitas abertas de forma a estabilizá-las para o processo acontecer. Uma vez que eu tenho a estabilização dessas fitas, eu vou ter a ligação de uma enzima chamada DNA polimerase. Polímero é um tanto de monômero junto. Então, a DNA polimerase, ela vai montar um polímero de DNA. Então, essa enzima é que vai ter a finalidade de favorecer a geração de novas cópias daquela fita de DNA. Então, a DNA polimerase, inicialmente, ela vai se encaixar e ela vai fazer a leitura, então, dessa fita molde de forma a favorecer o alongamento dessa fita. Então, a cadeia contínua é sintetizada na direção 5' 3' pela DNA polimerase. Não sei se vocês notaram que a gente tem aqui uma nomenclatura, 5', 3', 5', 3' na extremidade que vai ser formada aqui ao final da duplicação. O que é esse 3' ou esse 5'? É o carbono da pentose do nucleotídeo que vai estar exposto. No caso aqui, desse último nucleotídeo, dessa fita de DNA que vai ser duplicada, eu tenho aqui o carbono 3', o carbono da posição 3 da pentose que está aqui exposto para uma próxima ligação. E nessa extremidade contrária aqui, é o carbono de número 5, que eu chamo de 5' da pentose, que vai estar disponível para a ligação, para a interação com outro nucleotídeo, se ele tiver de se ligar aqui. Então, a DNA polimerase, uma vez que ela se encaixa nessa fita, ela vai fazer o alongamento no sentido 5', 3',
Em contrapartida, eu tenho essa outra fita aqui, ó, que também está exposta para o processo de duplicação. Só que essa duplicação, ela vai acontecer de forma fragmentada, enquanto aqui a duplicação desse segmento é de forma contínua, a duplicação desse segmento aqui, ó, é feita de pedacinho em pedacinho. E depois existem algumas enzimas que vão unir esses fragmentos, que eu chamo de fragmentos de Okazaki, de forma a favorecer que essa fita aqui, ao final, ela seja completa igual essa outra fita que está sendo gerada desde o início de forma completa. Então, a cadeia descontínua, ela é sintetizada com o uso de vários primers de RNA. O que é um primer de RNA? Inicialmente, eu vou colocar um iniciador de RNA aqui para gerar esses fragmentos de DNA. Depois eu tiro esses primers e a DNA ligase ela vai começar a unir essas fitas de DNA, essa fita de DNA que foi produzida de pedacinho em pedacinho. Após o primer de RNA ser substituído por DNA, por uma outra DNA polimerase, que não está sendo mostrada nesse exemplo, a DNA ligase ela vai unir os fragmentos de Okazaki à cadeia em crescimento. Então, eu vou ter, ao final do processo, duas fitas novas. Uma que foi gerada de forma contínua e a outra que foi gerada de forma fragmentada, mas que ao final do processo também vai ficar completa. Quando a gente fala dessa duplicação, de uma forma bem esquemática, né, e grosseira, a gente fala disso aqui, ó. Eu tinha uma fita inicialmente, que é essa fita preta. Depois que eu tive aqui o rompimento das ligações de hidrogênio e a exposição dessas fitas molde, eu tenho aqui a formação de novas fitas, novos filamentos, que estão aqui representados em amarelo. Ao final do processo, quando eu chegar aqui em cima, eu vou ter duas fitas de DNA, que vão ser iguais. Elas vão ser iguais se o processo de controle da duplicação tiver acontecido de forma perfeita. E elas serão constituídas necessariamente de uma fita nova pareada com uma fita antiga. Por isso que a gente fala que a duplicação do nosso DNA é semi-conservativa. Por que é uma duplicação semi-conservativa? Porque ela conserva parte. Cada uma das fitas geradas, na verdade, elas são uma fita nova, uma fita antiga. Então, eu conservo parte da fita antiga e gero uma nova complementar a ela. Essa duplicação, então, a gente chama de semi-conservativa. Qual que é a vantagem para o nosso organismo dessa duplicação ser semi-conservativa? Como eu falei, a gente tem várias enzimas que atuam nesse processo para que ele aconteça da maneira correta. Em algumas situações, eu posso ter, às vezes, a introdução de um nucleotídeo, de uma base errada aqui. Então, quando eu tenho esse processo semi-conservativo, é mais fácil daquelas enzimas que a gente chama de enzimas de reparo reconhecerem a inserção equivocada de um determinado nucleotídeo ou base e substituí-lo. Então, é um mecanismo que o nosso organismo tem de autodefesa, no sentido de checar se o processo de duplicação está acontecendo da maneira correta, porque se ele não estiver acontecendo adequadamente, eu tenho uma enzima que vai ser capaz de reconhecer rapidamente a inserção que foi feita de maneira errada e corrigir pontualmente aquele erro. Quando a gente fala de transcrição de RNA, a gente está falando da produção de uma fita de RNA a partir de um molde de DNA. Esse processo ele também vai acontecer no núcleo da célula. Por quê? Bem, eu não estou usando um molde de DNA. O DNA está no núcleo da célula. Então, esse processo de transcrição é um processo nuclear. E esse processo ele também é muito regulado por enzimas. A célula ela tenta cercar de todas as maneiras, de forma que esse processo ele aconteça da melhor maneira possível
e da forma mais adequada possível. Então, vamos tentar entender esse processo de transcrição. Digamos que eu tenho aqui no meu DNA esse segmento aqui, ó, que define, por exemplo, o gene da insulina. A insulina é um hormônio constituído de proteínas que controla os nossos níveis de açúcar na corrente sanguínea. Então, todos os dias, provavelmente, o meu organismo produz, em alguma quantidade, insulina. Então, de onde que vem essa produção? Eu vou abrir o meu DNA, expondo o gene da insulina. Na hora que eu faço essa exposição, uma RNA polimerase, que é uma enzima, ela vai se encaixar aqui no início desse gene e ela vai transcrever esse gene, transformando uma informação que inicialmente está na forma de DNA para RNA. Então, essa transcrição, provavelmente ela começou aqui, ó. Então, o início do gene está aqui. Que à medida que eu estou sintetizando, tá vendo que eu estou liberando o RNA transcrito aqui para o núcleo da célula? Então, à medida que a RNA polimerase faz esse movimento, ela transcreve esse gene, transcrevendo, então, uma informação que estava inicialmente na forma de DNA, fitinha azul, em RNA, fitinha laranja. Quando eu chego aqui no final do gene, a RNA polimerase ela vai soltar o monte de DNA e ela vai entender, então, que essa transcrição acabou. Esse RNA que foi transcrito, eu vou chamar de RNA mensageiro. Por que ele é um RNA mensageiro? Porque ele está trazendo uma mensagem do DNA para a célula. Esse RNA mensageiro, ele é produzido no núcleo, mas ele vai ser transportado para o citoplasma da célula. Por quê? Porque agora eu preciso ter o evento de tradução. A tradução do RNA mensageiro, ele é um evento citoplasmático. Por que ele é um evento citoplasmático? Porque para traduzir, eu preciso do ribossomo. O ribossomo está aqui representado como esse bonequinho de neve aqui, ó, de cabeça para baixo, azulado. O ribossomo está no citoplasma da célula. Ele vai estar ou livre no citoplasma ou associado ao retículo endoplasmático rugoso. Então, se eu preciso do ribossomo, eu preciso ir para onde o ribossomo está. E o ribossomo vai estar, então, lá no citoplasma. Então, esse desenho aqui, ele está mostrando aqui o núcleo, a membrana nuclear. Então, aqui para dentro, onde está azuladinho, é o núcleo. E aqui, onde está branco, é o citoplasma. Aqui ele está mostrando junto. Transcrição seguida de tradução. Então, ó, o DNA abre, expõe o gene. A RNA polimerase produz o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, depois de pronto, ele vai sair do núcleo em direção ao citoplasma, porque ele vai ser traduzido pelo ribossomo. O ribossomo, gente, ele faz a leitura desse RNA mensageiro de 3 em 3 nucleotídeos. E à medida que ele lê esse primeiro triplé aqui, triplé ou códon, ele vai chamar um RNA transportador específico para essa leitura que ele fez, né? Então, tem que ter um encaixe perfeito entre cada um dos nucleotídeos do códon com o nucleotídeo que está aqui no RNA transportador. Quando esse encaixe é perfeito, o transportador, ele é chamado assim, tá vendo que cada um desses RNAs aqui que eu chamo de transportadores, além de ter essa sequência complementar, a sequência do RNA mensageiro, ele carrega sempre uma bolinha verde com ele. Essa bolinha verde aqui é um aminoácido. Então, ele é transportador porque ele transporta o aminoácido. Quando esse encaixe é perfeito entre códon
e RNA transportador, que a gente chama de anticódon, se eu tenho pareamento perfeito entre códon e anticódon, o transportador deixa o aminoácido aqui na cabeça maior desse ribossomo e eu vou formando, então, a sequência linear de aminoácidos que vão constituir a minha proteína. No nosso exemplo, se esse RNA mensageiro é o RNA da insulina, essa proteína que está sendo gerada aqui é o hormônio da insulina. É a estrutura primária da proteína que compõe a insulina. À medida, então, que o meu ribossomo lê esse RNA mensageiro de 3 em 3, ele vai fazendo a inserção dos aminoácidos. E não é aleatório, não. Cada transportador, ele carrega um aminoácido específico. E essa sequência de aminoácidos aqui, que eu vou chamar aminoácido 1, ligado ao 2, ao 3, ao 4 e assim sucessivamente, vai constituir a minha proteína em questão. Então, para todas as nossas proteínas que são geradas diariamente, a gente transcreve um RNA mensageiro partindo do nosso DNA, e o nosso ribossomo, que está presente lá no citoplasma das nossas células, traduz esse RNA mensageiro na proteína específica. No nosso exemplo em questão, o hormônio insulina, que é um hormônio proteico, ok? Esse processo também, ele é finamente regulado, porque eu não posso ter erro. Se eu tiver algum erro, eu vou inserir um aminoácido diferente na proteína e isso vai gerar um problema para esse indivíduo, né? Só para a gente ficar um exemplo palpável, existe uma doença chamada anemia falciforme. O que é essa anemia falciforme? Esse indivíduo, ele produz uma hemácia que ao invés de ser redonda, ela é em formato de foice. Ela é dobrada. A nossa hemácia, para que ela consiga transportar oxigênio e gás carbônico adequadamente, ela precisa ser redonda. Mas os indivíduos que são portadores dessa doença, ele produz todas as suas hemácias no formato de foice. Essa mudança na forma da hemácia, ela está diretamente relacionada a uma mutação que esse indivíduo tem no DNA, que gera um RNA mensageiro diferente, que vai traduzir uma proteína, hemoglobina, modificada. Essa hemoglobina, em formato de foice, ela consegue transportar oxigênio e gás carbônico ainda. Porém, ela transporta esses gases de forma menor, né, do que deveria. Fora isso, como essas hemácias circulam o tempo inteiro no nosso organismo, e a gente tem órgãos e estruturas que estão relacionadas a reconhecer células que são defeituosas, o nosso baço, principalmente, vai reconhecer essas hemácias em formato de foice e vai começar a destruí-las. O problema é que esse indivíduo, ele vai ter sempre essa produção equivocada dessa hemoglobina. Então, por mais que ele destrua as hemácias em formato de foice, ele só consegue substituir essas hemácias por hemácias também em formato de foice. Então, a pessoa, ela tem muitos problemas ao longo da vida, né? Geralmente, ela tem muita dor articular. Essa dor articular está relacionada à deposição nas articulações de subprodutos dessa degradação dessas hemácias defeituosas. Então, é um indivíduo que toma muito remédio para dor. É um indivíduo que fica extremamente cansado, prostrado, porque se ele não consegue transportar o oxigênio em quantidade normal, ele não consegue dar esse oxigênio em quantidades normais para as suas células, e isso vai gerar para ele um cansaço constante. E muitas vezes esses indivíduos eles precisam se submeter a transfusões sanguíneas recorrentes, né? Porque ele está muito debilitado, ele está muito cansado, ele não consegue gerar hemácias em quantidades normais, e essas hemácias são sempre defeituosas. Na transfusão, ele consegue receber um determinado conjunto de hemácias normais, e isso vai dar para ele uma sensação de melhora que é passageira.
né? Aí na escola, a gente teve um aluno que era portador da anemia falciforme, que era o Lucas Pinheiro, que formou no ano passado. Ao longo da vida escolar desse colega de vocês, muitas vezes ele teve internado, muitas vezes ele teve afastado da escola, porque ele tinha muita dor articular, ele tinha muito cansaço, e muitas vezes ele precisava se submeter a transfusões sanguíneas e ele tinha uma prostração, que é normal desse processo de transfusão. Então, é um colega que a gente sempre teve que ter um olhar diferente com ele, porque a gente sabia da limitação, né, dele em decorrência dessa doença, que ele nasceu com ela e ele também provavelmente morrerá com ela, né? Esse é um defeito genético que ele tem em todas as suas células e atualmente a gente não tem terapia que gere a cura. A gente consegue controlar a anemia falciforme, mas a gente não consegue curá-la, ok? Então, pessoal, com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês consigam realizar os exercícios que estão sendo propostos lá no roteiro de estudos. Qualquer dúvida, vocês podem se manifestar através do e-mail, que eu vou continuar buscando alternativas para ajudá-los, ok? Cuidem-se!